Olá, boa tarde, irmãos queridos. É em nome de Jesus que mais uma vez eu venho aqui trazer uma palavra do Senhor para você, né? Porque nós nos santificamos através das verdades bíblicas que o Senhor deixou para que nós não andássemos em trevas, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Foi assim que Jesus descreveu o motivo pelo qual ele veio a esse mundo, para nos dar esse entendimento. Amém? Então, agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui falando com meus irmãos queridos. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém que coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Essa palavra está em Ezequiel capítulo 5, verso 5. Tá? Como eu tenho dito há muito, o Senhor separou Israel para, através da descendência de Abraão, formar um povo para que ele chamasse de seu. Então, quando o Senhor diz sobre do meu povo, é o povo ao qual ele deu os seus mandamentos, o qual ele, a partir de um casal que habitava em uma terra pagã, ele deu a este casal a oportunidade de conhecer a sua vontade e, através deles, fazer um povo o qual seguiria os seus princípios, como ele estabeleceu desde a criação do mundo. Porém, a gente sabe que desde a criação o homem tem sido rebelde quanto fazer a vontade de Deus, e por isso tanto sofrimento temos visto nesse mundo, e também pela história de tempos terríveis que já se passaram, e hoje a gente vê falar aí na televisão, na mídia, no telefone, na internet aí, né? Os rumores de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim, diz a palavra do Senhor, né? Mas é como a mulher que está para ganhar seu filho, como as dores de parto, né? É o princípio das dores, irmãos. A gente sabe que todos os sinais que o Senhor nos deu já se cumpriram. Agora o que está faltando é a pregação do Evangelho. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todos os povos. Antes que isso aconteça, Jesus não volta. Então, se nós queremos sair deste mundo enganador, deste mundo de pecado, de maldade, nós devemos orar incessantemente para que o Espírito de Deus atue em nossas vidas. Mas para isso, para o Espírito de Deus atuar nas nossas vidas, nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser exemplos de pessoas cristãs aqui nesta terra. Como eu posso pregar o Evangelho às pessoas e não seja eu um exemplo, ainda que sou um pecador, mas eu tenho que buscar obedecer ao Senhor e aos seus mandamentos, e a palavra diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. Aí, para você que diz que nós somos salvos pela graça, e somos, isso é dom de Deus, né? Mais um motivo para que nós observemos os seus mandamentos. Amém? Aí a palavra do Senhor segue aqui no verso 6, ainda falando sobre Israel. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos. O que eu tenho falado nos vídeos anteriores? Que Israel foi escolhida por Deus através da descendência de Abraão para ser o seu povo, para ser um exemplo às outras nações. Porém, ela também se deixou corromper pelos vários pecados que se distinguem pelas leis do Senhor. Irmãos, o pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem mais pecado. Agora, se nós obedecemos a Deus, quanto a essas coisas, não há lei. Amém? É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, entre outros livros.
sobre a lei. Mas ele próprio confirma a lei, né? Anulamos a lei pela fé de modo algum, antes a confirmamos, né? Essa palavra está lá em Romanos 3, versículo 31. Então, o Senhor, ele vem sempre nos falando acerca da sua palavra, sempre nos exortando a sermos obedientes. Irmão, se fosse para viver em pecado, qual seria o sentido de Cristo ter vindo a este mundo? Nenhum. Mas o Senhor, o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Dando continuidade aqui na meditação de hoje, Ezequiel capítulo 7, verso 1 e 2 diz assim a palavra do Senhor. Para você que acha que Deus é um Deus misericordioso, eu tenho uma boa notícia para você. Ele é sim um Deus misericordioso, um Deus zeloso para com o seu povo. E o seu povo é aqueles que lhe obedecem, que faz a sua vontade, porque a vontade de Deus não é uma tirania que ele instituiu sobre nós, não, mas é uma lei sim de liberdade, mas de pessoas que andam e praticam a justiça dele. Amém? Então, mas para você que acha que a misericórdia do Senhor não tem fim, de fato, ela não tem fim para aqueles que procuram obedecê-lo, aqueles que cometem sim seus erros, mas que conseguem se arrepender deles e continuam firmes buscando forças para não mais pecar e para ser assim uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Nós não podemos aceitar a Cristo e ser como nós éramos antes. Entende? Percebe essa palavra? Então, a palavra do Senhor, ela tem se cumprido dia após dia neste mundo de pecado. Mas Deus, em sua palavra, ele não tem um propósito como nós pensamos sobre o livro de Apocalipse, que ali haverá o fim de todas as coisas, né? Que nós seremos julgados, que nós iremos para o inferno. Não, irmãos. Toda a palavra do Senhor, ela nos direciona ao arrependimento. Toda a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, ela nos direciona a nos entregarmos a Jesus de todo o nosso coração. Por isso Jesus disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, porque nós somos uma alma, irmãos. O nosso corpo é feito de pó da terra, mais o fôlego de vida que Deus soprou em nossas narinas. Passamos a existir e ser uma alma vivente. Irmãos, quando você vê na Bíblia a referência que nós somos um espírito, está dizendo que nós somos uma alma. Mas quando nós morremos, diz a palavra do Senhor, o corpo volta para o pó e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Então, quando nós descansamos, o Senhor chama a morte de um sono profundo, né? Quando nós descansamos, que possamos nós descansar no Senhor, pois diz a sua palavra que aquele que crê em Jesus como seu Salvador, ainda que morra, viverá. E é nessa esperança que nós temos dia após dia. Amém? Se o Senhor não voltar em nossos dias, que o dia que Ele autorizar, né, o nosso descanso, que estejamos descansando, que possamos descansar no Senhor. Pois o viver é Cristo, disse o apóstolo Paulo, né? O morrer é lucro, porque se vivemos em Cristo, confiamos em suas promessas, aguardamos a sua gloriosa vinda. Amém? O viver é Cristo, o morrer é lucro, porque quem morre em Cristo sabe que o dia que abrir os olhos novamente, Ele terá voltado e Ele nos levará para Ele. Que palavra, irmãos! É bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, o Apocalipse,
ele só é uma punição porque a terra terá de ser purificada. E se o Senhor não veio até hoje, irmãos, é porque Ele está esperando você, porque Ele te ama e quer te salvar. O fim vem, Ezequiel 7, verso 1 e 2. Veio a minha palavra do Senhor. Veio a quem? A Ezequiel, a palavra do Senhor. Aqui não é um homem mentindo, não. É um homem falando acerca da palavra do Senhor, exortando na palavra. Amém? Filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então, para você que está aí achando que ainda tem muitos dias pela frente, que lá na frente você irá se consertar com Jesus, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados, eu te digo agora, faça isso agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque você pode perder a sua salvação. E o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão? Não adianta nada. Agora, as bênçãos que o Senhor tem para te entregar são bênçãos inexplicáveis. Diz a palavra do Senhor que os novos céus e a nova terra que Ele tem preparado para nós, olho algum viu, homem algum viu. Não tem nada neste mundo tão lindo que o Senhor fez, pois tudo que o Senhor fez é bom, mas não tem nada aqui que se compara à nova terra e o novo céu, qual Ele tem preparado para mim, para você. Nesse trimestre, nós estamos estudando os sinais do fim. Perdão, irmãos. Nós estamos estudando o livro de Marcos. E aqui no capítulo 13 de Marcos, que foi o tema da lição de hoje, da escola sabatina, tem por título os sinais do fim. Então, aqui é um capítulo inteiro falando sobre os sinais do fim, sinais esses que antecedem a volta de Cristo. E diz aí, eu estudando agora há pouco aqui com a minha esposa, o verso 24, capítulo 13 de Marcos, fala da volta de Cristo. Mas aqueles dias, verso 24, depois daquela aflição, porque as coisas que antecederão a volta de Cristo, irmãos, será um marco na história do mundo. Até hoje nada se compara a esses momentos finais. Pois ali toda a vida existente no planeta Terra terá se acabado. Tudo será abalado. A terra ficará sem forma e vazia, assim como era antes que Deus fizesse todas as coisas. É triste, mas mais triste ainda é para aqueles que não quiseram saber de procurar a Deus, invocar o nome dele enquanto é tempo. E para esse será muito triste, irmãos. Diz a palavra do Senhor que clamor, tristeza, igual nesse dia, nunca se houve em todo o tempo da história da humanidade. Porque neste dia as pessoas entenderão que elas perderam a sua oportunidade de salvação, que ela desprezou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que ela desprezou a palavra do Senhor. É triste, é muito triste. Mas o Senhor hoje alerta a mim e a você para que nós não sejamos pegos de surpresa. Então, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Olha que bênção, irmãos! Ele ajuntará os seus escolhidos.
Mas você sabe quem é os escolhidos do Senhor, irmãos? É aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que escolheram seguir a Cristo através da obediência aos seus mandamentos, aqueles que se despiram dos seus desejos carnais e escolheram fazer assim a vontade do Senhor. Esses é o povo de Deus, aquele povo qual Deus quis fazer através da descendência de Abraão. Mas Abraão, ele foi um servo fiel do Senhor. Cometeu erros como nós cometemos, afinal ele era também um homem, né? Mas Abraão foi-lhe imputado justiça porque ele creu nos mandamentos do Senhor. Tem gente que fala que os mandamentos do Senhor foram dados para Moisés, mas se você prestar atenção na palavra do Senhor, desde a criação o Senhor tem dado evidências dos seus mandamentos. Tanto é que Abraão creu e obedeceu ao Senhor. Então, neste dia, apesar de todos os abalos, de toda inconformidade que estará havendo naqueles dias, irmãos, o Senhor, ele vai ajuntar o seu povo em toda a terra. E isso é uma bênção para nós. E então, irmãos, a palavra é essa. Verso 31 do capítulo 13 de Marcos. Passará o céu e a terra, diz o Senhor, né? Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Essa é a palavra que eu vim trazer para vocês hoje. São palavras de vida. Eu até quero ler ainda mais um verso aqui que achei tremendo da parte do Senhor acerca do tempo do fim, que está lá em 2 Pedro. Deixa eu procurar aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Vou terminar com esses versos, tá? A partir do verso 3. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pessoas blasfemando da palavra do Senhor. Pessoas que isso aqui, irmãos, já está acontecendo hoje, tá? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Veja como é grande o poder do nosso Deus. A terra era sem forma e vazia, e as águas tomavam conta de tudo, né? Mas o Senhor separou a terra das águas, e a terra existe no meio das águas. Pode um poder tremendo como esse? Irmão, imagine, irmãos, um Senhor tão poderoso que criou o sol, a lua, as estrelas, os planetas, e sustenta cada um na sua órbita, o que é a perfeição e o poder de Deus, e em toda a sua obra que como Criador fizera. E você sabe quem fez todas as coisas, né? Foi Jesus Cristo, irmãos. Sem ele, nada do que foi feito se fez, pois no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não era, é Deus. Amém? E dando seguimento, eles de propósito ignoram isto. Verso 6. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Aqui já foi um juízo executado. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, irmãos, o Apocalipse significa revelações.
Isso é um Senhor revelando para o seu povo a sua vontade e as coisas que irão acontecer para que nós não ficamos perdidos e não perecemos neste mundo mal junto com os ímpios. Ímpios são aqueles que praticam a impiedade, a injustiça. Injustiça que é o contrário da justiça que Deus tem através dos seus mandamentos. Verso 9. Verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. É melhor, irmãos, nos arrepender agora, porque aquele que confessa, se confessarmos a Jesus os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Nós, porém, verso 12, aguardando e desejando ardente, havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. 12. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão, tudo vai acabar, irmãos. Por isso a palavra diz que ainda que céus e terra passem, a palavra de Deus não passará, mas os juízos do Senhor irão se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor é misericórdia e amor, mas ele é um fogo consumidor. Amém? E em fogo se abrasarão todos os elementos da terra. Tá? Então termina aqui no verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e a justiça é Jesus, é os seus mandamentos. Tá? Não existe outros mandamentos a não ser aqueles que o próprio Jesus escreveu nas pedras e entregou para o seu servo Moisés. Ele escreveu com o seu próprio dedo, porque a lei do Senhor é perpétua. A palavra do Senhor vai se cumprir. Não perca tempo. Essa é a palavra que trouxe para vocês hoje, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.